Tá, vocês lembram que ali no último vídeo, né, nos últimos slides, eu falei que existe uma grande diferença entre os povos indígenas nas suas culturas e nos seus idiomas. Por causa disso, os estudiosos vão dividir os grupos indígenas no chamado tronco linguísticos, que são variações desse idioma, mas que vão ter algumas coisas em comum. Por exemplo, assim, temos o grupo Tupi e o grupo Tupi-Guarani. Eles são povos diferentes, mas eles têm algumas palavras dentro do seu idioma que são parecidos. Então, eles vão se encaixar dentro do mesmo grupo linguístico. A gente vai ter grupos indígenas vivendo há mais de 5.000 anos no território brasileiro. Então, esse tronco linguístico, ele vai ter bastante coisas parecidas, porque tem trocas, apesar das diferenças, os grupos indígenas têm trocas. Então, aqui o tronco linguístico Tupi. Então, aqui a gente tem os grupos, né? Tupi-Guarani, Ariquém, Aveti, Juruná, Mavaê, Mondê. Essa aqui são as línguas dentro desse tronco linguístico, tá? Então, se fala Tupi-Guarani, o Ariquém, o Aveti, o Jurunã, entendeu? Então, a gente vai ter dentro desse tronco linguístico, essas idiomas indígenas. A gente tem, então, o grupo linguístico Macro-G, que tem o Bororô, Aitê, Ofaié, Carajá, o G. Então, aqui a gente tem um outro tronco linguístico, porque a gente tem regiões diferentes. Então, as trocas linguísticas, elas seguem bastante as regiões. Então, além dessas variações linguísticas, né, que a gente tem ainda, muitas vão se perder ao longo dos anos, porque a gente está falando de muitos anos indígenas vivendo no Brasil. Mas se aproximava-se de mais ou menos 1.300 línguas, idiomas diferentes dentro do território nacional, dentro do Brasil. Então, as línguas eram diferentes de acordo com as regiões diferentes. Hoje temos catalogadas 180 idiomas indígenas. Como que essas outras praticamente 1.000 idiomas indígenas desapareceram? Modificações e migrações, ou seja, um povo falava um tipo de dialeto, um tipo de idioma, só que ele mudou de região, ele encontrou outro povo indígena e o seu idioma foi modificado. Então, juntou-se 2 idiomas e às vezes perdeu-se um. E, claro, a gente vai ter a colonização exploratória que vai matar muitos grupos indígenas, aldeias inteiras, grupos indígenas inteiros. E isso vão fazer com que os idiomas também se percam. A ocupação do território, então. A gente vai falar de alguns grupos indígenas. Gente, é impossível falar de todos os grupos indígenas que vivem no Brasil. A gente tem uma grande diversidade. Vamos falar dos mais conhecidos? Vamos. Por quê? Porque esses vão viver, que vão ter as suas maiores tribos, maiores, né, povoamentos. Alguns a gente vai conhecer porque serão aqueles que têm contato com os portugueses. E outros a gente conhece só por nome, pois são grupos ainda que existem e estão vivendo na região amazônica, por exemplo, e a gente não tem contato. Mas aqui, né, os mais conhecidos são os tupis, que ocupavam a zona costeira, ou seja, o litoral, entre Ceará e São Paulo. Os guaranis, também na faixa litorânea, que ficava de São Paulo até o Rio Grande do Sul, ou seja, os guaranis viveram aqui na região de Santa Catarina, ali na região do litoral, e algumas regiões do interior, tá? Os guaranis e os tupis são os mais conhecidos. Temos na região do Pará os auraquês, tá? Temos no Nordeste, também no litoral, os tabajaras. Na região da Bahia, os tupinambás. No interior do Nordeste, os tupiniquins, tá? Então, a gente vai ter muitos outros, mas eu listei alguns aqui onde eles poderiam ser encontrados e podem ainda, né? Aqui um mapa, para vocês terem uma noção de onde estão esses grupos indígenas. Então, a gente tem aqui caigangues na região de Santa Catarina. Na região de Santa Catarina temos também xoclenques, carijós, tupiniquins,
que também podem ser encontrados na região aqui. Guaranis. Guaranis também estão aqui embaixo. Tamoiós. Goitacás. Botocudos. Ó, os tupiniquins aqui em cima também. Tupinambás. Potiguares. Caiapós. Caiapós aqui também. Chavantes. Vamos pegar aqui bem no extremo norte aqui. Oiampis. Galibis. Conduris. Tapajós. Paiaguás. Parece Paraguai, ou seja, uma região aqui de fronteira, então talvez tenha uma troca. E aqui alguns ainda, vocês estão imaginando, olha o quanto tem aqui, mas a gente está falando de alguns. Tem muitos outros grupos indígenas, esses são alguns, ok? Continuamos na próxima aula.